Muito bom, pessoal, vamos voltar aqui, continuando aqui a parte aqui do nosso composite, né, para a gente criar aqui os componentes genéricos, tá? Deixa eu verificar aqui o que está faltando aqui para a gente, tá? A gente pode fazer aqui, vamos colocar aqui por último, tá? Componente, uma opção de update, né? Porque a gente pode querer trabalhar com Ajax e pode querer dizer aqui para o nosso componente, após ele realizar a ação, ele atualizar alguns componentes, certo? Só que como eu estou fazendo aqui um componente genérico, eu não posso colocar aqui, por exemplo, form cadastro cidade. Não posso fazer isso, né? Porque eu tenho que apontar o quê? Para uma parte genérica. Ou a gente tem um nome padrão para o sistema inteiro, ou a gente pode passar como parâmetro. O mais lógico e correto é a gente passar como parâmetro, não é verdade? Porque fica mais genérico e mais dinâmico ainda, tá? Então, a gente vai chamar aqui a expressão de acesso a dados aqui do JSF. Vamos pegar aqui o do composite, ó. attrs. A gente não criou aqui ainda, a gente tem que criar aqui em cima um atributo no composite. Então, composite atributo, o nome dele é campus reload, tá? Ele não é obrigatório, então eu vou deixar ele como false. Ele não é obrigatório informar, tá? Mas se eu tivesse aqui no novo aqui, por exemplo, a gente poderia passar aqui, daí a gente vai passar o campus reload, tá? Ele está apontando aqui um errinho aqui para o attrs, mas se a gente tem aqui o nosso componente tudo declarado e a gente já testou, está funcionando perfeitamente, então vocês não precisam dar bola aqui para esse alerta que ele dá, tá? Então está funcionando, não está dando erro, ele está reconhecendo. Isso aqui é só alerta do Eclipse mesmo, tá? E o legal é assim, como é que a gente passa para o botão novo o valor dos campos que a gente quer usar no Ajax, né? Então aqui no cadastro, né, o que é atributo aqui na interface, aqui na nossa implementação, ele vai virar um campo, certo? Ele vira um campo. Pode ver que o componente genérico que a gente está fazendo aqui, ele está ficando igual um componente real aqui do Prime Faces, né? Tá bem parecido mesmo, tá? Então a gente tem o que? A gente tem duas coisas aqui para a gente recarregar. O form template message, que é aquelas mensagens que aparecem no canto assim da nossa aplicação. A gente tem que recarregar as mensagens, tá? E o table result, né? Para a gente limpar ou carregar dados na tabela. Se a gente do lado do servidor a gente carregou dados para a tabela, a gente tem que recarregar na interface para mostrar, não é verdade? Então dessa forma aqui a gente consegue fazer com que o nosso botão novo, através aqui do composite, ele enxergue os dados, tá? Então esse valor aqui, ó, ele vai ser injetado aqui dentro. E daí o comando de update vai ser dado para os componentes. Tá vendo só? Uma coisa bem genérica, bem legal e bem funcional. Beleza, a ação do botão novo a gente já sabe que está funcionando, tá? Bem, é lógico, né? A cada mudança desse tipo que a gente faz, é muito importante a gente startar o servidor. Vou aqui startar o servidor, tá? Vou esperar aqui um segundinho. Pessoal, abriu o sistema já, tá? Então abri a tela, ó, nenhum erro,
tá? Deu botão novo aqui, por exemplo, ó, novo, tá? Nenhum erro, tá vendo só? A gente pode aqui excluir, pode editar, vou dar um novo aqui, vendo só, tudo funcionando sem nenhum erro, tá? Agora, por exemplo, se a gente quiser, agora a gente vai fazer uma coisa aqui interessante também, tá? Deixa eu só voltar aqui para nossa IDE, tá? Então a gente tem aqui a parte genérica e a nossa implementação que a gente está fazendo, certo? A gente pode fazer esse nosso botão novo, a gente já criou aqui, vamos ver aqui na parte genérica, a gente já criou aqui, ó, botão novo, tá? Ele não é obrigatório e o default é true, tá? Esse default dele é para ele aparecer, tá vendo? Só que a gente tem aqui, ó, o rendered, tá? É para mostrar ou ocultar o botão. Como a gente definiu aqui como um atributo da interface, a gente consegue aqui do outro lado, ó, na nossa parte da implementação do botão, a gente consegue passar aqui o botão novo. Se a gente passar como false, passar aqui como false, a gente recarregar o botão, lá o botão sumiu, tá vendo só? Se a gente passar aqui o true, lá o botão apareceu, tá? Então a gente consegue fazer, a gente já consegue pensar numa ideia de controle de acesso para isso, né? Porque a gente tem aqui o botão com um atributo para o botão novo, e a gente passou esse atributo aqui dentro do campo que define se ele vai ser mostrado ou não aqui do JSF, tá? Ou do Prime Faces, tá? Tanto no JSF como no Prime Faces, esse rendered aqui é a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa, tá? Então aqui a gente pode bolar uma ideia da gente mostrar esse botão novo apenas se o usuário tiver acesso. Vocês lembram que a gente tinha construído aqui a classe do contexto bin, certo? Tá? Esse contexto aqui, ele carrega, por exemplo, dados de identidade, que é comum a toda aplicação, um controller de sessão também, que vai ser comum a toda aplicação, entidade logada, o usuário do Spring Security, tá? E a gente pode fazer aqui um método para identificar, a gente vai pegar no Spring Security, a gente vai identificar se a gente possui um acesso ou não passado por parâmetro. Então vamos pôr aqui a mão na massa e vamos já construir aqui um método. É claro que ele vai ser público para ser acessado e ele tem que retornar um boolean para a gente, tá? Porque aqui nesse campo do rendered ele só aceita true ou false, tá? Então vou colocar aqui, ó, possui acesso. Vamos criar aqui um método, tá? Então a gente pode passar vários acessos. Então, em vez da gente passar uma lista, a gente não consegue passar. É complicado para a gente passar uma lista aqui no JSF. A gente pode passar o que? Valores separados por vírgula, quantos a gente quiser. Então a gente usa isso daqui no Java. Ó. A gente pode passar quantos parâmetros a gente quiser separado por vírgula, que vai virar uma lista, tá? String. Para assumir esse erro aqui, a gente retorna um false como default, tá? E vamos lá, vamos fazer aqui um for each, tá? Vamos passar aqui o nome de acesso. Então, para cada acesso, a gente vai verificar se o Spring Security vai permitir a exibição do componente, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai ter dois, tá? A gente pode definir aqui já. Vamos pegar aqui a expressão do JSF e a gente vai chamar o que? A gente vai chamar o contexto bin ponto
possui acesso, e aqui os parâmetros, né? Então, contexto bin, que é aqui o contexto bin, você pode copiar aqui para não ter o perigo de errar o nome, né? Contexto bin, chamando o método que possui acesso. Simples, né? Fácil. Assim. Tá? E aqui a gente vai passar os parâmetros, tá? Então, como a gente está no botão novo, a gente pode definir aqui 2 acessos. Aí aqui você passa com aspas simples, tá? O usuário pode ter o que? Acesso cidade, botão novo, tá? Vou passar aqui. E se ele for um admin, ele também tem acesso. Então, se ele for administrador, ele tem acesso. E se ele tiver acesso ao botão novo, e se ele não for um administrador, mas ele tem acesso ao botão novo, ele também vai poder acessar, tá? Então, esses 2 registros, eles vêm para cá, em forma que quando cai aqui, eles se transformam numa lista que a gente pode trabalhar em um for daí, tá? Como a gente vai verificar no Spring Security se ele tem o acesso, porque nesse momento ele já está logado com o Spring Security, tá? Então a gente vai pegar aqui, a gente vai trabalhar com a classe aqui do Granted Authority, tá? Que é a parte de autorização no Spring. E a gente vai pegar aqui, ó, Get Authenticator, ponto, a lista de autorizações, tá? Aqui ele carrega os acessos do usuário no Spring Security. Aí C autorização, ó, ponto, get author. Isso aqui é tudo Spring Security, tá, gente? Ó, ponto, vamos tirar um espaço aqui, ó, ponto equals, vou colocar equals o que? Ao acesso do for principal, né? O nosso acesso que veio por parâmetro. Se ele for igual, né? Se ele tiver, por exemplo, é admin? É admin. Verificou que é um admin. Tem acesso ao botão novo? Tem, né? Então, daqui um retorno true. Tá? Então é só isso, né? Vamos parar aqui o servidor agora, que a gente mexeu aqui na parte do Java. Sempre que a gente mexe, a gente tem que startar aqui o servidor, tá? Então, eu já volto aqui com o projeto startado. Bem, acabou de startar aqui, leva mais ou menos 30 segundos. Aqui eu dou um pause no vídeo para não ficar chato, né? Então, relogar aqui. Spring Security vai pedir o login de novo. Vamos lá para a nossa parte lá do cadastro cidade. Opa, tem um breakpoint aqui, né? Caiu aqui no breakpoint. F8. Desabilitar os breakpoints, tá? Beleza, abriu. Ele tem um botão novo, né? Por quê? Ele é um administrador. Agora, por exemplo, vamos aqui no nosso cadastro cidade. Se ele não fosse um administrador, lembrando que eu não tenho o botão, eu não tenho a opção de cidade novo no banco de dados carregado no Spring Security, tá? Olha lá, sumiu. Tá vendo só? Eu não tenho no banco de dados o padrão, o cidade novo atribuído ao usuário, mas eu tenho no banco de dados que esse meu usuário que está logado é admin. Então o Spring Security ele carrega isso para mim. Ó, vou dar um Ctrl F5 aqui, vou recarregar, olha lá, mostrou, funcionando perfeitamente, tá vendo? Então a gente consegue fazer muita mágica usando aí um pouquinho de lógica e criando aí uns componentes genéricos em JSF, tá? Então vamos deixar essa aula por aqui, que ela já está ficando um pouquinho grande, e vamos continuar a parte do Composito para a próxima aula aqui, o Composite aqui do JSF com Prime Face, tá? Vamos para a próxima aula daí.